Realizar corajosamente o trabalho que Deus nos chama para fazer, por mais absurdo ou impossível que pareça, é um convite para colocarmos nossa fé inteiramente nele. Eliseu ficou conhecido como um homem santo de Deus. Nessa e nas próximas lições, vamos aprender um pouco mais do porquê ele recebeu esse título. Milagres é o tema da lição dessa semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é isso aí, caso você seja novo aqui, não perca a história surpreendente que estamos acompanhando. Por isso, inscreva-se para participar aqui com a gente. Deixe o seu like, o seu comentário e agora sim, vamos para o vídeo. A maioria das pessoas se impressiona quando ouve sobre algum milagre. Depois que Elias foi para o céu, Eliseu assumiu o lugar do profeta. E sua vida, sua trajetória foi marcada por milagres. O primeiro deles aconteceu assim que ele pegou o manto que foi deixado por Elias na sua trajetória de volta para começar efetivamente seu ministério, ao ele encostar com o manto nas águas. Assim como tinha acontecido com Elias, o Rio Jordão se abriu e Eliseu atravessou o rio em terra seca. Eliseu é descrito como uma pessoa de coração bondoso e manso, que deveria dar continuidade ao trabalho que Elias tinha começado. Mas ele também sabia ser firme quando necessário. Um exemplo disso foi a reação de Eliseu quando alguns jovens começaram a zombar dele quando ele estava indo para Betel. Eles começaram a xingar Eliseu e até mesmo a zombar da trasladação de Elias. Isso não poderia ficar assim. Eles não tiveram nenhum respeito pelas coisas espirituais. Inspirado por Deus, Eliseu preferiu uma maldição sobre aqueles jovens. E a prova de que Deus também havia sido ofendido foi o que aconteceu com eles logo em seguida. Duas ursas saíram de um bosque e despedaçaram 42 jovens. Parece uma punição dura demais? Mas veja só a explicação disso aqui. Se Eliseu tivesse deixado a zombaria passar por alto, o povo teria continuado a ridicularizá-lo e insultá-lo, e sua missão naquele momento de grande perigo nacional poderia ter fracassado. Esse único exemplo de severo juízo foi suficiente para exigir respeito pelo resto de sua vida. Durante 50 anos ele viajou de cidade em cidade, passando pelo meio de multidões ignorantes, jovens sem limites, mas ninguém ousou zombar do profeta do Altíssimo. O castigo teve uma função educativa. Mas vamos falar agora dos 4 milagres que estão descritos na lição desta semana, que estão registrados lá no 4º capítulo do 2º livro de Reis e que mostram a bondade e a influência positiva de Eliseu sobre as pessoas. O primeiro deles aconteceu quando uma viúva de um dos membros do grupo dos profetas foi pedir ajuda para Eliseu. Ao que tudo indica, havia uma dívida a ser paga, e o credor dessa dívida queria levar os 2 filhos dessa viúva como escravos. Eliseu então perguntou o que eles tinham em casa. Eles eram bem pobres, e ela disse que a única coisa que eles tinham era uma vasilha de azeite. Ok, se era isso que ela tinha, então era isso que Deus usaria. E as orientações do profeta estão aqui na Bíblia. Tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A mulher fez exatamente como Eliseu havia orientado. Ela então pegou o azeite e foi derramando até preencher as vasilhas, até que não sobrou nenhuma vazia. Como aquilo era possível? O profeta então disse que ela deveria pegar todas as vasilhas, vender o azeite, pagar com as suas dívidas e viver com o que sobrasse. Que incrível! O outro milagre foi duplo e aconteceu como resultado da bondade de um casal de estrangeiros. A Bíblia nos diz que Eliseu costumava passar por um lugar chamado Sunem, e ali morava um casal que era temente a Deus. E a mulher reconheceu que Eliseu era um homem de Deus e sugeriu ao marido que eles construíssem um quartinho no piso superior da casa, para que quando Eliseu passasse por ali, ele pudesse ficar bem acomodado. O livro Os Ungidos diz o seguinte sobre essa situação. Eliseu se hospedou muitas vezes nesse lugar de paz, e a bondade da mulher não passou despercebida aos olhos de Deus. Ela não tinha filhos, e o Senhor recompensou a hospitalidade dela lhe dando um filho. Aconteceu que depois de um certo tempo, quando o menino já estava na idade de ir trabalhar no campo, ele tomou muito sol e começou a se sentir muito mal. Então um funcionário o levou para casa. Lá ele ficou no colo da mãe até meio-dia e infelizmente ele veio a falecer. A mulher então pegou a criança, levou para o quarto do profeta, deitou a criança ali na cama de Eliseu
e foi atrás do profeta que estava no Monte Carmelo. Eliseu mandou que seu servo Geazi fosse à frente, e ele obedeceu a tudo que o profeta tinha pedido. Porém, ele não conseguiu ressuscitar a criança. Quando Eliseu chegou, o milagre aconteceu, e o menino foi restaurado à vida. E a mulher ficou muito agradecida. O terceiro milagre aconteceu em Gilgal, e era um período de fome. Eliseu estava ali com um grupo de profetas e pediu que o seu servo fosse apanhar alguma coisa no campo para que eles pudessem comer. O servo então foi, viu algo que ele não reconheceu muito ali, achou que era algo comestível, levou, picou, colocou na panela, fez um ensopado, mas assim que os profetas experimentaram, eles perceberam que havia algo de errado. Era com certeza algo venenoso. Eliseu então pediu um punhado de farinha. Ele jogou na panela, ali dentro do ensopado, e disse que agora todos poderiam comer, que já não havia mais perigo. Eles creram e assim aconteceu. O quarto milagre mencionado também aconteceu ali em Gilgal no período de fome. Certo homem da cidade de Baal-Salisa trouxe 20 pães de cevada feitos com os primeiros grãos de sua colheita. Era uma oferta de gratidão. Eliseu então pediu para que seu servo distribuísse para as pessoas. Porém, havia 100 homens. Era muito mais gente do que pão. Porém, Eliseu disse que o servo deveria apenas obedecer. E o milagre aconteceu. Muitos anos depois, Jesus realizou um milagre semelhante em frente a uma multidão. Por meio de Eliseu, Deus mostrou que amava seu povo e que estava cuidando deles. Eles poderiam confiar em Deus e em seu mensageiro. Escolhemos 2 textos como lições desta semana, e o primeiro é esse daqui. Toda criança deve aprender a mostrar verdadeira reverência para com Deus. Deve aprender a nunca pronunciar o seu nome em tom de brincadeira ou de maneira descuidada. As crianças devem respeitar os representantes de Deus, pastores, professores e pais, que são chamados para agir em seu lugar. E ao respeitá-los, elas honram a Deus. E o outro texto é este aqui. Quando o Senhor ordena que um trabalho seja feito, que ninguém pare para questionar se a ordem é possível de ser realizada, ou quais serão os resultados de seus esforços em obedecer. Os recursos em suas mãos podem parecer insuficientes para atender às necessidades, mas nas mãos do Senhor, eles provarão ser mais que suficientes. E agora nós chegamos ao momento dos abraços e a gente vai começar com os adolescentes da cidade de Serra do Ramalho, Bahia. Para os adolescentes da Igreja do Jardim Santo Eduardo da cidade de São Paulo. Para os adolescentes da Igreja de Polvilho, da cidade de Cajamar, São Paulo. Para a base VIPs, Vivendo Intensamente para o Senhor, da Igreja do Jardim Marajo, da cidade de Marília, São Paulo. Para a base Raízes Divinas, da cidade de Presidente Bernardes, São Paulo. Para os adolescentes da cidade da Quedas do Iguaçu, Paraná. Base Alpinistas e o Clube de Desbravadores Luz dos Alpes, da Igreja de Vila Alpina, da cidade de São Paulo. Para a base Brasa Viva P2 Team de Pavuna 2 da cidade do Rio de Janeiro. Para a base Esquadrão em Ação da Igreja de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. Para a base Bunker 7 da Igreja Central da cidade de Sorocaba, São Paulo. E para os adolescentes da tribo de Benjamim, da cidade de São João do Paraíso, Bahia. E é isso aí, que bom que você ficou com a gente até o final. Se você ainda não é inscrito, ainda dá tempo, corra e se inscreva rapidamente. Também deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!